Boa noite, irmãos. Como é bom nos revermos, né? Tanto tempo afastados aqui da casa do Senhor, né? Desse nosso ajuntamento, que é maravilhoso, essa comunhão entre irmãos, apesar de continuando, né, nessa sensação um pouco estranha, de todo mundo mascarado, todo mundo um pouco longe, mas como é importante nós podemos voltar para este lugar de adoração, para juntos cantarmos, ouvirmos a palavra, temos o nosso momento como família na fé, família de Cristo. Só algumas instruções para você que está aí nessas fileiras do meio. É interessante que você sente nelas se você estiver com pessoas que moram junto com você, pessoas da mesma casa. Essa é a intencionalidade dessa fileira família, tá? Então família, as pessoas que estão na mesma casa, pessoas que você já tem contato, né? Que a gente vai conseguir reduzir o risco, né? De acontecer alguma coisa. Nós sabemos, né? Que nós estamos aí tendo as medidas necessárias, mas é importante que vocês aí das fileiras da família estejam com as pessoas da mesma casa. E caso não, você tem a oportunidade de sentar aí dos lados, certo? Mas se você quiser sentar um pouco próximo, né, pular um banco, pode tirar a fita aí, fica à vontade. A gente vai se ajeitando conforme nós formos vendo a questão, né, da capacidade versus o tanto de pessoa que vai estar frequentando nesses próximos dias. Mas fique à vontade para adorar ao Senhor. E eu gostaria de convidar você a ficar de pé, né? Convidar aí o seu irmão aí do lado. Irmão, vamos adorar ao Senhor, vamos cantar, vamos celebrar. Que saudade desse momento, né? E enquanto nós cantamos ao Senhor, você também tem a oportunidade de trazer dízimos e ofertas. Você que veio preparado, fique à vontade. Você que é visitante, não fique constrangido. Isso é uma prática nossa dos membros da igreja, mas você também pode participar, se assim desejar, como oferta voluntária. Mas você que trouxe dízimos e ofertas missionárias, fique à vontade para estar vindo aos gasofilácios trazer a sua oferta. E nós só temos a agradecer, não é mesmo? Agradecer por estarmos de volta e podemos estar adorando ao Senhor nessa noite. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou. Por te imaginar, você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força
Senhor, nós te exaltamos nessa noite, Senhor. Não há outro nome senão o teu, Jesus. Não existe um nome que nos ajunte para fazer essa festa a ti, Senhor. A festa não parou, Pai, com o fechamento do templo, Pai. Nós percebemos isso, Pai, pois voltamos depois de tanto tempo. E como temos sentido a vibração no coração desses irmãos aqui presentes, Pai. Como podemos sentir a vibração no coração daqueles que te amam, daqueles que te querem, daqueles que desejam a sua presença, Senhor. Por isso derrama o seu Espírito em nossos corações. Que esse ambiente seja regado, Senhor, do seu Espírito. Seja cheio da sua presença. Que seja um ambiente de cura, de transformação, de restauração. Não é porque estávamos distantes uns dos outros que nós deixamos de ser família na fé, que nós deixamos de ser membros do corpo de Cristo, Pai. Que o Senhor venha restaurar os altares quebrados, venha trazer ao nosso coração uma nova canção de amor, Pai, que diz: Tu és bom, em todo o tempo o Senhor é bom, em todo o tempo, em toda circunstância, o Senhor é bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. E o que posso te dar?
justiça está em ti. Teu amor é para sempre. És bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Teu amor é para sempre, Senhor. Sempre, sempre, Deus. Não existe outro lugar melhor para estarmos, Senhor. Não existe outro lugar melhor, Pai, do que na Sua presença, Senhor. Acende um fogo em nosso coração, que nós não venhamos a resistir o poder do Seu Espírito, o poder da Sua presença, que vem e transforma, muda as coisas de lugar, nos leva a um nível mais profundo. Nos perdoe, Senhor, por tanta insistência da nossa parte, Pai, em resistir, Pai, ao Seu poder. Nós não temos poder para isso, Pai, não temos capacidade para isso, Senhor. Por isso nos permita, Senhor, toque o nosso coração para que nós venhamos a nos entregar por inteiro, Senhor. Derramar o nosso coração, Senhor, e dizer: eu quero mais de Ti, Deus, eu quero mais de Ti, Deus. Eu não quero mais conta-gotas, eu quero a presença completa. Eu quero mais, eu quero mais. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, nem controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Vamos declarar juntos, vamos pedir mais. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Vamos declarar, não há, só as nossas vozes. Não há outro onde eu quero estar. Não há, não há do que em Teu amor, em Teu amor. Não há outro lugar onde eu queira. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Clame ao Senhor por mais, queremos mais de Ti, Jesus.
declarará uma só voz a última vez. Acende um fogo. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Não há outro lugar. Senhor Jesus, nós queremos mais da sua presença na nossa vida e nesse lugar. Por isso, Senhor Jesus, que nós consagramos esses 21 dias de jejum e oração para dizer que nós precisamos mais do Senhor, Pai, do que mesmo o alimento para a nossa alma. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da sua boca. Por isso, Senhor, nós queremos nesse momento, Pai, entregar o nosso jejum que fizemos a Ti, ó Deus, como sinônimo dessa canção, dizendo que não há outro lugar onde que nós queiramos estar, não há outro lugar que nós desejamos estar, senão na Sua presença, Senhor. Por isso eu quero convidar você que está em jejum, você que participou conosco dessa campanha de 21 dias, eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Se você puder aí no seu lugar, onde você estiver, se colocar de joelhos, você que participou da jejum, da campanha, nós vamos consagrar ao Senhor, entregar ao Senhor a nossa campanha, o nosso projeto. Nós não fizemos esse jejum para mudar Deus, porque Deus não muda, Ele é inalterável, Ele é eterno. Mas nós fizemos esse jejum para sensibilizar o nosso coração, para nos tornar mais simples e mais humildes na presença dEle, dizendo: Senhor, nós queremos dizer não às coisas que mais gostamos e que mais desejamos, para dizer que o Senhor é a principal. O jejum durante esses 21 dias foi para dizer: o Senhor é o principal. O Senhor é o principal alimento da minha fé, o principal alimento do meu coração. Por isso, Senhor, nós vamos agora devolver a Ti. Pai, nós não fizemos um sacrifício pessoal apenas. Pai, nós não fizemos uma penitência por causa dos nossos pecados. Nós fizemos uma oferta, uma consagração, para dizer diante do Seu altar que precisamos de Ti e desejamos do Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, renova a nossa fé, renova o nosso coração, alimenta a nossa vida, porque nós consagramos durante 21 dias para dizer que a nossa vida pertence a Ti, o nosso trabalho, nossos projetos, nossos sonhos, tudo pertence em Tua presença e pertence ao Teu altar. Então, Pai, recebe em Tuas mãos esses que aqui estão conosco ajoelhados, esses que estão nas suas casas agora, devolvendo a Ti a adoração através desse jejum, que o Senhor receba e que chegue ao Senhor como um aroma suave, e que seja fruto da nossa adoração e dependência do Senhor. Pai, assim nós oramos, Pai, assim nós entregamos e consagramos a nossa vida em Teu altar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar mais uma vez esse refrão, nos colocando em pé. Fogo em meu coração, eu não resistirei. Não, não. Diga isso. Diga ao Senhor: oh Deus, como é bom estar em Tua presença. Como é bom, Senhor, dizer eu quero mais, 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 Senhor. Mais do que tudo nessa vida, o Senhor é que importa, o Senhor é que precisamos. Queremos mais, mais de Ti. A última vez vamos declarar: acende, Senhor. Não deixa a nossa fé se esfriar, não deixa o nosso coração desanimar, porque queremos mais, mais. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia, Senhor, nós precisamos do Senhor e queremos mais de Ti, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Antes de você se assentar, eu queria que você olhasse para a pessoa perto de você e desse um tchauzinho para ela e falasse assim: olá, seja bem-vinda em nome de Jesus. A pessoa da frente, de trás, do lado. Isso, fala para ela: que bom que você está aqui, e eu fico muito feliz de receber você aqui essa noite. Receber você também que nos assiste pela internet. Que prazer, que alegria poder chegar na sua casa
Em breve esperamos estar todos juntos aqui, sem essa limitação, a não ser que você precise assistir online, porque não está morando em Sertanópolis. Nós queremos ver todos os nossos irmãos de volta, participando, preenchendo essas fileiras, essas cadeiras aqui. Louvado seja Deus pela sua vida. Deixa eu passar algumas instruções antes, rapidamente, para que nos próximos domingos você possa saber como funcionar. Nós vamos disponibilizar mais cadeiras com assento família, porque quando a gente fala assento família, são pessoas que convivem juntas, né? Então, pai, filhos, o namorado e a namorada podem sentar juntos, né? Porque não adianta você sentar separado na igreja, depois vocês vão embora no mesmo carro. Então, vocês podem sentar juntos aqui. O que nós não queremos é que as pessoas de convívios diferentes sentem na mesma fileira. Por exemplo, uma pessoa de outra casa, então você pode sentar junto com pessoas do seu convívio. As demais, a gente sempre tem que pular uma cadeira para manter o distanciamento e o isolamento social, tá joia? Então, nos próximos semanas, né, no domingo, na terça-feira que você vier, percebeu que aqui as cadeiras já tem alguém sentado que não é da sua família, você tem que procurar outra, tá bom? Para que a gente possa fazer desse sistema e não precise ficar avisando todas as vezes a nossa celebração aqui. Mas nós vamos organizar melhor e deixar cada vez mais prático para você saber onde sentar e como sentar. Outra questão também, talvez essa é a informação importante para o pessoal da internet, as crianças devem estar esperando a tia Jujuba, para as nossas celebrações, para a gente manter o ritmo delas aqui, a tia Jujuba entrará quando nós fizermos a última canção. Assim que nós terminarmos a última canção da nossa celebração, o pessoal já estará indo para suas casas, nossa celebração tem em torno de 50 minutos, você vai entrar então com a tia Jujuba para as crianças ao encerrar a nossa transmissão, tá bom? Então você ficará na sua casa com a tia Jujuba, quando nós terminarmos aqui em público, as crianças entram online para poderem serem ministradas, tá joia? Então se prepare aí. E outra questão importante é que a nossa Igreja Nacional, nós fazemos esse jejum, pessoal, toda vez no mês de julho, por causa de dois movimentos. Primeiro, do batismo que nós temos. Todo mês de julho nós fazemos a recepção de novos membros, de pessoas que querem se tornar parte da comunidade. Infelizmente, esse ano, diante dessa dificuldade, nós ainda não fizemos nenhum batismo. Nós jejuamos por esses novos convertidos, jejuamos para esse momento. E também jejuamos para a nossa IPI, para a nossa igreja, nossa denominação. Porque no mês de julho, no dia 31 de julho, ela faz aniversário. E esse ano nós estamos fazendo 117 anos. No dia 31 de julho de 1903, surgiu a IPI do Brasil. Então nós jejuamos nesse mês, porque é um momento especial, tanto para batismo e profissão de fé, como também para a nossa Igreja Nacional. Então esse foi o projeto do jejum. E a nossa Igreja Nacional está com um projeto de uma semana de cultos online pelas igrejas do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. E olha que legal, nossa igreja foi convidada a participar de uma dessas lives. Serão apenas 5 ou 6 igrejas que farão participação nesses cultos online, e nossa igreja foi convidada. E a nossa participação será amanhã, às 20 horas, ao vivo, tá bom? Não será presencial, estará tudo transformado aqui na frente, os cenários montados, porque nós vamos fazer uma live especial pelo aniversário da nossa igreja. Então eu convido você, amanhã às 20 horas, já que você pegou o hábito de participar dos 21 dias de jejum e de oração conosco nas lives das 20 horas, amanhã às 20 horas a gente continua, e a gente estará aqui para fazer essa live especial, também das 20 às 21 horas, tá? E na terça-feira, nossa celebração da Terça da Esperança, normal, online às 20 horas e presencial com vocês que podem estar aqui conosco, tá joia? Nós estamos aí encerrando a nossa série de mensagens a respeito desse tema sobreviver. Eu confesso para vocês que deu vontade de escrever um livro sobre esse tema, porque cada vez que eu meditava sobre um texto para poder compartilhar com a igreja, algo novo se abria para mim, uma porta nova de entendimento, uma pérola de sabedoria brotava, um fruto de entendimento surgia. E eu digo para vocês que vale a pena a gente se dedicar na leitura dos provérbios, porque são registros de um sábio a respeito da vida. São coisas muito práticas, queridos. E eu queria também convidar você a, quem sabe, fazer agora um projeto na sua vida a partir de hoje. Ler um capítulo do livro de Provérbios durante 31 dias. São 31 capítulos, você lerá um capítulo por dia. Não tomará mais do que 4 minutos do seu tempo. E o que eu gostaria que você fizesse? Ah, pastor, mas é muito provérbio, entra um que fala da mulher, outro que fala do homem, outro que fala da sabedoria, outro que fala do dinheiro, outro que fala da preguiça. O que você vai fazer? Naquele dia, um versículo será especial para você. Então você lê um capítulo por dia, um versículo você destaca, você grifa, você escreve no papel, anota no celular, ou posta no seu Facebook, ou até mesmo no seu Instagram. Para que isso? Para que naquele dia você medite, para que aquele dia você remoa essa palavra e ela fique na sua mente. Né? Por exemplo, não é bom proceder sem refletir, porque peca o homem precipitado. Provérbios 19:2. Aí você fica com aquele texto o dia inteiro pensando,
E no outro dia, você vai para o outro capítulo e destaca um outro texto e também fica com ele o dia todo, tá bom? Ah, pastor, mas são muitos versículos interessantes. Mas escolha um apenas, grife, rabisque e fique com ele no seu coração. É um bom desafio para a gente, que acabou de sair dessa série de lives sobre esse tema tão importante, para a gente continuar aprendendo sobre ele. Aliás, o livro de Provérbios é um livro que tem por propósito ensinar. Ah, se a gente pudesse fazer o que Salomão fez na sua vida, não é verdade? Eu confesso para vocês que eu tenho tentado já e lutado com isso há algum tempo, um desejo constante de poder registrar diariamente os principais acontecimentos e aprendizagens da minha vida num diário, ou até mesmo num jornalzinho pessoal. O que é isso? É você pegar um movimento, um evento, uma aprendizagem, um erro que aconteceu na sua vida que você aprendeu com ele e registrar no seu caderno hoje, no dia 26 de julho, eu aprendi que eu devo ser mais paciente, porque eu experimentei uma explosão emocional no meu trabalho, por exemplo. Entendeu? Registrar coisas, eu gostaria de fazer isso diariamente, tenho tentado, mas muitas vezes acontece semanalmente, quinzenalmente, mas eu tenho nos meus registros lá, eu tenho o nascimento dos meus filhos, eu tenho a mudança de cidade, eu tenho eventos importantes, aprendizagens que aconteceram sobre a minha vida, momentos que Deus falou comigo em vigílias, eu vou lá e registro, porque a mente da gente esquece, a nossa mente acaba divagando. E eu falei sobre essa mensagem hoje de manhã, e um irmão mandou uma mensagem para mim agora à tarde, dizendo: pastor, eu gostaria de compartilhar minha aprendizagem com isso, porque faz 4 meses que eu aprendi a escrever num papel, na minha agenda, a alegria que eu tenho recebido daquele dia, gratidões. E ele disse: pastor, quando eu sento e dou uma olhadinha na minha agenda 3 meses atrás, eu vejo quantas coisas eu recebi de Deus e quantos motivos eu tenho para agradecer. Então temos motivos para agradecer, para aprender, e Salomão nos ensina isso, a aprender com a vida. Porque Salomão, ele não está dentro de uma incubadora, Salomão não está no alto de um gabinete ou numa cátedra universitária. Salomão está na vida, ele observa a realidade, ele fala: vai ter com a formiga, preguiçoso. De onde você acha que ele tirou esse entendimento? De ficar lá pesquisando sobre a vida dos insetos? Não, no dia a dia. Talvez Salomão estava andando pelo pátio, foi arrancar umas ervas daninhas do seu gramado e encontrou ali um formigueiro e disse: olha, elas estão trabalhando até agora. Que coisa interessante, as formigas trabalham no verão para poder juntar para o inverno. A gente precisa aprender as estações da vida também. Ele vai lá e escreve em Provérbios capítulo 6, vai ter com a formiga preguiçoso, vai aprender com ela. Ou seja, é do dia a dia, é da prática. Ele fala a respeito da mulher adúltera, de como ela se aparece de repente, como ela ecoa seus gritos nas ruas. Ou seja, é sabedoria para o dia a dia. E ele concentra essa sabedoria para poder nos ensinar como lidar com problemas diários. O livro dos Provérbios, queridos, fala sobre dinheiro, fala sobre sexo, fala sobre adultério, fala sobre filhos, educação. Você viu que no Provérbios fala: não afaste a varinha dos seus filhos. Ou seja, use a correção e a disciplina. Então, existem variados temas do livro de Provérbios. É um auto-coaching. Se você está procurando curso de coaching aí para poder melhorar a sua vida, quem sabe o livro de Provérbios te ajude a colocar grandes padrões na sua vida de sabedoria, de entendimento, que é o melhor livro que nós temos para praticar no dia a dia diversos temas. Porque todos nós somos desafiados na vida matrimonial, na vida financeira, na vida sentimental, na vida acadêmica, vários momentos, e na vida espiritual. Convido você a mergulhar no livro de Provérbios e aprender sobre os registros diários de aprendizagem que esse homem teve. E sábio é aquele que aprende com o erro, sabia? Mas mais sábio ainda é aquele que aprende com o erro dos outros. Você não precisa errar para aprender, você já aprende com o erro de alguém. Então leia muito, estude muito, aprenda muito, e principalmente com o livro de Provérbios. E o tema dessa noite que eu gostaria de compartilhar com você, para encerrar a nossa série de mensagens sobre esse tema, sobreviver e saber viver nessa vida, é esse tema aqui que eu gostaria de compartilhar com você: rompendo com o ciclo da ferida. Eu gostaria de compartilhar com vocês em poucos minutos o que esse texto de Provérbios capítulo 30 traz de ensinamento para você e para mim a respeito da nossa forma de lidar com ferimentos na vida. A grande verdade é que nós não podemos ser poupados de sermos feridos, queridos. A ferida é natural para quem vive. Os relacionamentos nos traem, o convívio social nos desilude, as circunstâncias nos afetam, e é inevitável que você seja ferido.
e que você seja ferida. Grave isso que eu estou dizendo. É inevitável que alguém seja ferido, seja no casamento, no trabalho, na amizade, seja na vida pessoal, é inevitável. Agora, entre permanecer ferido e ser curado, a escolha é sua. Está nas suas mãos. Não está em minhas mãos o ser ferido, e ser desiludido, enfrentar uma circunstância onde eu me frustre, onde eu me sinta completamente abatido com aquilo. É inevitável, mas entre permanecer ferido e ser curado, a decisão é minha. Por isso esse texto de Provérbios é interessante, porque você vai ver que Provérbios são textos aparentemente isolados. Fala sobre o adultério nessa linha, na outra fala sobre a sabedoria, na terceira fala sobre a mulher virtuosa, na quarta fala sobre o dinheiro e a generosidade. Mas esse texto que eu vou ler com vocês é um bloco de 4 versículos que falam sobre o mesmo tema, sobre como surgem as feridas, como elas são trabalhadas e como elas se perpetuam na nossa vida se nós não agimos contra elas. Então vamos lá, Provérbios capítulo 30, se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, já começar rabiscando hoje, eu gostaria de ler com você. Provérbios 30, 11, diz assim, eu preciso que vocês apaguem a última luz lá para mim, senão eu não consigo ler, fica o reflexo da luz bem em cima do minha... Isso. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe, os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza, os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados dessa terra e os pobres da humanidade. Olha que palavra forte. Começa dizendo que existem aqueles que não abençoam seus pais e aqueles que amaldiçoam suas mães. Como é isso, pastor? O que leva uma pessoa a enfrentar uma situação como essa ao ponto de amaldiçoar o maior e o mais estreito laço afetivo que o ser humano pode ter, que é a sua relação familiar, a sua relação dentro do lar. E esse texto diz que existem 4 comportamentos. Há aqueles que amaldiçoam, há aqueles que são puros aos seus olhos, há aqueles que são orgulhosos, olhares altivos, gente de vaidade, gente de alta soberba, e tem aquelas que são com a mandíbula que parece uma espada afiada. Quando abre é para devorar, é para destruir, é para acabar com a humanidade. Então esses 4 movimentos mostram para mim 4 estágios da ferida e como ela se desenvolve na nossa vida, no nosso coração. E o primeiro estágio que eu gostaria de compartilhar com você, que é o estágio inicial, é a abertura da ferida. O versículo 11 diz, existem os que amaldiçoam seu pai e que não abençoam sua mãe. O que isso quer dizer? Eu pergunto para você, o que um pai fez, ou o que uma mãe fez, ao ponto de ser amaldiçoado pelo próprio filho ou pela própria filha? Quais foram as experiências dentro do lar? Quais foram as experiências dentro do relacionamento familiar? A grande questão que eu gostaria de ser mais generalista com vocês aqui, é lógico que isso aqui é um curso, queridos, de cura interior, e eu espero que quando a nossa igreja abrir um curso de cura interior, você se inscreva, porque é muito importante, é um aprendizado interessante como lidar com traumas, experiências ruins na nossa vida, mas eu não tenho tempo para me aprofundar. O que eu quero ser é generalista no momento e dizer para você, que quando a gente fala que os amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe, nós estamos falando sobre vínculos afetivos. Queridos, as feridas surgem não por um acaso. As feridas surgem por causa dos nossos vínculos afetivos. Até um ateu que está ferido contra Deus, está ferido por causa de um vínculo afetivo, sabia disso? Eu conheci um ateu que se converteu ao cristianismo depois de entender que a sua rebelião não era o fato de ele tentar fazer Deus não existir, era o fato de a sua mãe ter tido câncer e ele não aceitar que um Deus bom poderia permitir um câncer a uma mulher tão abençoada como era sua mãe. Diante da destruição e da morte da sua mãe, diante daquele vínculo do relacionamento afetivo, gerou-se uma revolta, uma ruína interior, ao ponto de ele querer fazer Deus desaparecer da sua mente. Então o ateísmo nesse momento, essa ferida foi forçada por causa de um vínculo afetivo rompido. Olha que interessante. Nenhuma ferida surge na nossa vida por causa de uma tempestade, ou por causa de uma circunstância, ou por causa de uma adversidade. As dores da alma que surgem na nossa vida estão atreladas e relacionadas ao nosso convívio social, mas convívio estreito com pessoas que amamos, porque a traição é uma arma que está na mão de quem você ama. O inimigo você já sabe que vai te trair, o inimigo você já espera o pior, contra o inimigo você já se defende, mas quando você ama, quando você se entrega ao relacionamento, quando você baixa as guardas e quando você se vulnerabiliza diante das pessoas, é aí que está a oportunidade da ferida surgir na nossa vida.
Eu não estou dizendo que você tem que se defender a todo custo, porque quem se defende demais se torna frio, quem se defende demais se torna solitário e exclusivista. O que a gente precisa entender é que quando baixamos a guarda, nós estamos prontos a nos tornarmos vítimas de ferimentos. Mas isso não deve me fazer desacreditar dos relacionamentos, das pessoas e a quem eu amo. Porque não adianta. Ferimento, o machucado, é uma arma que está na mão das pessoas que nós amamos. E é inevitável que nós venhamos em algum momento nos decepcionar e nos frustrar com elas. Eu tenho dito para essa comunidade que a única certeza que eu tenho aqui, embora eu me dedique, eu amo vocês, eu amo essa comunidade, eu não sei por quanto tempo estarei aqui, eu não sei quando que vai acabar essa pandemia, eu não sei quando nós vamos voltar com as nossas crianças, nosso primeiro Celebra Kids, aqui depois da pandemia, já estou imaginando isso aqui, quando vai ser, eu não sei de nada, mas uma coisa eu sei, e que em algum momento eu vou decepcionar você, em algum momento eu vou cair do pedestal onde você tinha me colocado dizendo, o pastor Denis é demais, o pastor Denis é sempre disponível, o pastor Denis tem sempre palavras sábias. Em algum momento isso não vai se sustentar na sua vida. Por quê? Porque nós somos humanos e relacionamentos humanos se quebram, se fragilizam. O que nós precisamos aprender é lidar com o que os resultados desses relacionamentos causam em nós. Então muitas pessoas permitem que essas feridas abram nos vínculos e não permitam que elas se curem, que elas sejam restauradas. É o que Salomão disse. Essas pessoas que tiveram vínculos afetivos corrompidos, elas acabam amaldiçoando o pai e não bendizendo a mãe. É isso que acontece. A namorada que se frustrou com o namorado e ficou profundamente agoniada com isso. Por quê? Porque ela imaginava que aquele seria o Lorde da sua vida. E ela entregou a sua virgindade a ele, foi para a cama dizendo que agora sim, agora encontrei o homem da minha vida, ele me respeita, ele mesmo vai casar comigo. Depois da primeira transa, ele simplesmente virou as costas e disse que não gostaria mais de estar com ela. E lá está uma jovem ferida, maltratada e machucada, que vai gerar agora feridas porque ela entregou o seu coração para ser ferido. Isso é inevitável que aconteça, o ferimento. Agora ela vai ter que decidir entre permanecer com isso, entre continuar com um hábito promíscuo na sua vida e agora começar a desconcertar a sua vida, destruir seus hábitos, ou ela vai se curar e vai se transformar nisso. É a mesma coisa da mulher que pegou o celular do marido e acabou de ver uma mensagem muito, muito grave em relação a uma outra mulher. Ela olha para aquilo e ela foi ferida, porque o casamento é uma entrega de confiança, e de repente a sua confiança foi traída. Agora ela precisa decidir entre tratar aquilo ou permanecer com aquela ferida sangrando no seu coração. É a mesma coisa de um filho que se esforçou para chegar num lugar onde ele imaginava que a sua família iria apoiá-lo, e de repente o seu pai olha para ele e diz, não fez mais do que a obrigação, ou você não vale nada, isso qualquer um pode fazer, eu esperava mais de você. Aquela sensação de que eu não atendo às expectativas, sem falar das experiências da infância, queridos, experiências de sermos abandonados, experiência de sermos disciplinados de uma maneira rígida demais, que trouxe uma profunda revolta, experiência de sermos esquecidos por alguém que amávamos e que ficávamos puxando a camisa ou até mesmo a barra da saia dizendo me dê atenção e nunca se olhava para nós. Experiências de abusos, experiências de violência, experiências de maus tratos, experiências de gritaria, de bebedice, de embriaguez, de pornografias, de imoralidade, de promiscuidade, essas coisas que foram gravadas no nosso coração, na nossa mente, provocou uma ira, provocou uma ferida, ao ponto de a gente olhar e dizer, eu não amaldiçoo, eu amaldiçoo, eu não abençoo. Aquele sentimento de vingança, de ressentimento, de dor e de ódio. Por isso, se a gente vai falar sobre feridas essa noite, eu preciso que você pergunte ao seu coração, existe alguma coisa na minha vida que não está acertada? Alguém que eu torço para dar errado? Alguém que eu gostaria de ver no caixão? Seja sincero com você mesmo. Alguém que eu gostaria que sumisse da minha história? Alguma lembrança que eu gostaria que desaparecesse do meu passado? Se existe algo na sua vida que lhe incomoda profundamente, ou alguém, então nós estamos diante de uma ferida não cicatrizada, nós estamos diante da abertura dela e nós estamos diante do sangramento, e ferida não tratada se torna infecciosa, além de nos infectar, ela infecta outros também, ela começa a ser produtora e reprodutora de bactérias. Por isso, eu quero resumir esse primeiro tópico dizendo, a abertura da ferida acontece nos nossos vínculos mais próximos. Se você é uma pessoa ferida, profundamente magoada, ressentida, que vomita diariamente dores internas, que não consegue lidar com as circunstâncias de rejeição, de abandono, de insegurança,
aquela sensação de que todo mundo está contra mim, aquela sensação de que nada vai dar certo na minha vida, aquela sensação de que eu sou vulnerável demais para existir. Se você tem um comportamento como esse, ao ponto de não confiar em ninguém, ao ponto de se defender o tempo todo, eu posso lhe garantir pela palavra de Deus, eu não sou terapeuta nem sou psicólogo, mas eu posso garantir pela palavra de Deus, que existe um ponto ferido na sua alma, e que precisa de alguma maneira ser embalsamado, precisa ser tratado. E quem gosta disso, a gente prefere que ela continue escondida, ao invés de encontrarmos um tratamento que seja drástico, mas que também seja eficiente. Aí, o que acontece conosco, no segundo passo, do segundo estágio é, uma vez que abriu a ferida, pessoas me machucaram, relacionamentos me magoaram, o segundo passo que eu faço com eles, se eu não quero curar, eu vou para a espiritualização. O que é isso? O texto diz no versículo seguinte, eu estou usando o mesmo texto, tá, pessoal? Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados de sua impureza. O segundo passo de uma pessoa profundamente ferida na sua vida e que não quer tratar, ela se torna um religioso de plantão. Ela se torna um espiritualizado, se torna um fariseu. Porque existe um lugar melhor de esconder as nossas feridas do que dentro da própria religião. Ali nós camuflamos, ali nós passamos uma maquiagem, ali nós as escondemos. Não é melhor ficar tomando gotinhas de Novalgina ao invés de passar por uma cirurgia que possa oferecer risco à nossa vida? Eu não vou ficar tomando essa Novalgina, estou com uma dor aqui, talvez possa ser um tumor, mas eu vou continuar tomando Novalgina porque eu prefiro pequenas gotas de alívio ao invés de uma cura total. Essa é a característica do ser humano. E não tem espaço melhor do que a religiosidade. Porque na religiosidade eu posso vestir um personagem. Na religiosidade eu posso travestir o meu caráter dizendo, as coisas já passaram, agora eu posso ser uma nova pessoa, sem ter tratado isso. Continuo ainda alimentando meu desejo de vingança, lá no fundo, desejando que dê um mal para aquela pessoa que me magoou, para aquela pessoa que me feriu. Continuo ressentido, rancoroso, continuo azedo e amargo na alma, continuo ácido em todos os meus pensamentos. Penso mal das pessoas, falo mal delas, mas na espiritualidade eu consigo, de alguma maneira, maquiar a minha participação nisso. Eu consigo esconder. Fui criado e experimentei o dia a dia das dores, dos sofrimentos, eu experimentei o dia a dia das lutas, eu experimentei o dia a dia das feridas, eu experimentei o dia a dia dos vícios na minha casa. Eu vi meu pai chegando embriagado, eu bebia com ele, eu vi meu pai batendo na minha mãe, eu briguei com ele, eu rolei no tapete da sala com ele, dando um soco na sua cara, mas agora eu estou na igreja, mas ainda não perdoou, ainda não tratou, ainda não restaurou, então se maquia. E qual é a tendência? A tendência é reproduzir os atos no obscuro, é fazer um mundo duplo, uma dupla personalidade, um alter ego. O que é isso? Eu sou um personagem público e um personagem privado. Eu sou aquilo que eu quero ser e aquilo que eu sou de verdade. Então o que eu quero ser eu sou na igreja, mas aquilo que eu sou de verdade eu sou no particular. E isso não dá certo, pessoal. Em algum momento isso vai ser, essa defraudação, ela vai aparecer. Portanto, se nós queremos ser curados, não podemos maquiar com a religiosidade. Nós não podemos ficar apegados à hipocrisia. E permita-me falar da palavra hipocrisia aqui agora para você, porque a hipocrisia não é você me enganar. A hipocrisia não é você fingir que é crente na igreja e lá na sua casa você vive de qualquer maneira, nos seus hábitos particulares, você continua fazendo as coisas mais terríveis, promiscuidades, imoralidades, maus pensamentos, desejo de vingança, ressentimentos. Não, você não está me enganando. Hipocrisia é quando você engana você mesmo. É quando você mente para o seu próprio coração. É quando você diz que está tudo certo no mundo espiritual, mas quando está tudo errado dentro da sua alma. Portanto, se nós queremos a cura da ferida, nós precisamos aprender a desespiritualizar a nossa vida. Precisamos aprender a sermos mais vulneráveis na nossa história. Porque a igreja é um hospital. Só que para muitas pessoas, a igreja é um hospital onde a gente não pode falar onde dói. A gente mascara. Porque, por exemplo, se o pastor chega aqui e diz, olha, hoje, queridos, eu tive que castigar a minha filha, olha, essa semana eu tive que dar uma chinelada no meu filho, uma varadinha. Uau! Pastor, essa semana eu tive uma discussão com a minha esposa, uma questão banal, a gente falou, daqui a pouco a gente estava discutindo. Olha, gente, eu estava aqui sendo assediado por uma questão essa semana financeira, uma ganância que surgiu no meu coração.
Parece que descredibiliza, desmoraliza, porque a gente aprendeu a blindar a nossa vida, como se a gente não vivesse fracassos, derrotas, falhas, dores. Teve pessoas que falaram para mim assim: pastor, mas você está falando muito que está desanimado nesse período da pandemia. Queridos, que triste, que acabado, os 60 primeiros dias foi o pior momento da minha vida talvez. E eu não escondi isso de ninguém. Agora a gente aprendeu isso, porque falar das nossas dores nos enfraquece. Falar que eu tenho um problema paterno nos enfraquece. O camarada está viciado na cachaça, o camarada está fazendo isso às escondidas, está com um relacionamento extraconjugal, mas ele prefere viver a dor de tentar lidar com sozinho, do que fazer com que isso se torne público, alguém que possa lhe ajudar. Eu não estou falando em exposição a qualquer custo, chegar aqui e falar: pessoal, é o seguinte. Não estou falando de publicidade, eu estou falando de tratamento da alma. E não há tratamento sem compartilhamento. Então não espiritualize. Não fique escondido atrás de uma máscara religiosa dizendo que está tudo certo. Abra o coração, procure ajuda, marque um horário no gabinete, procure um discipulador, alguém mais sábio, mais coerente, alguém que possa lhe ajudar a atravessar esse período. Nós não podemos fazer isso sozinhos, queridos. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Então, a espiritualização da ferida é o que mais nos ajuda a ir para o terceiro estágio. E qual é o terceiro estágio? Lembra? Primeiro estágio, eu estou aqui abrindo a ferida dos meus relacionamentos, dos meus vínculos afetivos. Alguém me magoou, alguém me traiu, alguém abriu a ferida. Agora eu estou na igreja, eu não tratei aquilo, mas a igreja me ensinou que eu não posso falar de fraqueza. A igreja me ensinou, e a doutrina falou, que eu não posso ser vulnerável. A igreja me ensinou que eu tenho que esquecer o passado, tenho que seguir para frente. Então eu deixo aquilo lá e continuo agora espiritualizando, dizendo: não, está tudo certo, ainda nutrindo pensamentos egoístas, ainda tentando, vivendo uma vida sensualizada, e ainda com o meu caráter totalmente desorganizado. E aí eu vou para o terceiro estágio, depois da espiritualização da ferida, que é a compensação da ferida. Esse estágio da compensação da ferida, queridos, está relacionado ao orgulho. Olha o que o texto diz: existem aqueles que têm os olhos altivos e olhar desdenhoso. Existe uma tradução bíblica que diz: aqueles que têm a pálpebra levantada. Gente, rapaz, se tem uma coisa que me tira do sério, é alguém olhar assim para mim. Não sei se acontece o mesmo com você. Mas a grande questão é que esse olhar altivo é o olhar do fraco. Porque por trás de uma superioridade tem um menino, tem uma menina profundamente temeroso ou temerosa de perder sua posição. O orgulho, na verdade, é a defesa da inferioridade. O complexo da superioridade, querer ser o melhor, o maior, o mais poderoso, na verdade, é o reverso da inferioridade. Eu me sinto abandonado, eu me sinto fraco, eu sempre me senti mais feio, eu sempre me senti desorientado. Os meus pais sempre falaram que eu não era bom o suficiente, todo mundo disse que eu era o patinho feio da família, todo mundo fazia piadas do meu estereótipo corporal, todo mundo falava de que eu era burra, todo mundo fazia piadas de mau gosto a respeito de mim. Cuidado, queridos, cuidado com esse tipo de linguagem irônica, sarcástica, que eu atendo muitos dos adolescentes e muitos dos adultos aqui hoje, que suas feridas começaram nas brincadeiras de criança. Você é burra demais, tudo que você fala não tem graça. Você é muito lerda, você é muito lenta. Você não vale nada, você é um pilantra. Tudo isso começou com brincadeiras, e as pessoas profundamente feridas foram compensar isso. Foram compensar com o quê? Com diploma. A pessoa está em alta universidade, em alto padrão, fazendo a sua profissão de mau gosto, porque tudo que ela quer é conquistar uma posição para esfregar na cara de quem a feriu e quem a envergonhou. Não tem nenhum problema ser bem sucedido, não tem nenhum problema ter sucesso, ter promoções na vida, não tem nenhum problema alcançar maior conforto na vida, ter uma casa melhor, um carro melhor. O problema é a motivação para isso. O problema é quando você quer atrelar o seu valor ao seu bem ou à sua posição. Olhe para mim agora, porque eu estou aqui, eu conquistei grande posição. Olhe para mim agora, porque agora eu sou melhor do que os outros. E minha esposa essa semana compartilhou uma frase para mim que eu achei fantástica. Eu gravei na minha mente e já registrei no diário. Que diz assim: a meta não é ser melhor que os outros. A meta é ser melhor que ontem. Está vendo? A meta não é ser melhor que você. A meta não é ser melhor que as pessoas. A meta é ser melhor do que eu posso ser. É me superar. Só que nessa compensação da ferida, eu estou profundamente inferiorizado, porque eu fui abandonado quando era criança, porque eu fui rejeitado no ventre materno, porque eu fui rejeitado pelo meu primeiro namorado, porque eu fui abandonado pela minha esposa, que dizia que eu não valia nada. Agora eu vou provar. Queridos, a motivação está errada, porque é um processo de compensação.
A pessoa não se perdoou e nem perdoou, ela quer compensar a ferida com suas fazeres, com suas atitudes. Por isso que tem gente que não suporta crítica. Se criticar, derruba. Derruba por quê? Porque ela estabeleceu o seu padrão moral baseado na opinião alheia. Porque ela sempre ouviu que ela não valia nada. E quando alguém fala que ela vale alguma coisa, isso sustenta a sua moralidade, sustenta a sua autoestima. Precisa de cura. Porque não importa o que as pessoas pensam de mim, a tarefa delas é pensar sobre mim, não mim. Não importa o ministério que eu faça, a tarefa de pensar sobre o meu ministério é sua, não é minha. Eu quero ser o melhor pastor possível dentro dos meus limites, mas o que você vai pensar a respeito do meu ministério pastoral não é tarefa minha. Eu não preciso ser público, eu não preciso ficar fazendo manobras para você gostar de mim. E a mesma coisa, você deve pensar a respeito da sua vida pessoal, tratar isso como posição, dizer eu perdoo quem me feriu, eu perdoo as palavras que lançaram contra mim, eu perdoo esse tipo de comportamento, eu quero ser quem eu sou e eu quero alcançar a minha posição pelo quem eu sou, não para mostrar para as pessoas quem eu sou. A meta é ser melhor do que ontem e não melhor do que os outros. Você vive buscando ser melhor que os outros? Comprou um carro, tem que comprar melhor. Uma casa, tem que ter a casa melhor. É uma disputa com o cunhado, não é verdade? O cunhado chegou lá, meu cunhado. E se não consegue alcançar, ele começa a destruir ele. Deixa eu ver se eu tenho tempo para falar uma coisinha aqui. Tem. Quando eu cheguei numa cidade pequena, eu me deparei com um comportamento muito peculiar de cidade pequena. As pessoas, elas não procuram se melhorar à medida que os outros melhoram. Elas procuram destruir aqueles que melhoram. Eu achei muito interessante esse comportamento. Então, se a pessoa começa, de alguma maneira, a destacar em alguma área, a primeira coisa que fala é que está roubando. Tá, mas a esposa é uma chifruda. Eu já ouvi isso várias vezes. Adianta ter isso, mas a esposa é uma chifruda. Ou seja, a proposta não é que a pessoa cresceu, e o que ela está fazendo, que bom que ela cresceu. A proposta é, deixa eu destruir ela, porque, queridos, é uma covardia a gente se promover no fracasso dos outros. E a compensação da ferida usa isso. Ela torce para que você fracasse, para que eu possa me levantar. Ela torce para que o outro caia, para que eu fique de pé. Não para que nós dois caminhemos e para que nós dois cresçamos. Não, um tem que cair para que o outro possa sobressair. Isso é mentalidade, queridos, darwinista, é o maior come o menor. É destruição. E a compensação da ferida é isso, é o orgulho, é a vaidade. Eu pergunto, você quer se provar para quem? Se as coisas não estão dando certo no seu relacionamento pessoal, você está profundamente abatido, por quê? Porque as pessoas vão pensar que você não é capaz de ter um relacionamento. Se as coisas não estão dando certo na sua vida financeira, você está profundamente abatido, por quê? Porque as pessoas vão pensar a respeito do seu patrimônio sendo diluído, porque a sua família vai pensar, porque você precisou vender uma propriedade para pagar e quitar uma dívida, é isso? Olha, queridos, eu sinceramente compartilho com vocês, que a compensação da ferida é baseada no orgulho e na vaidade. A gente sustenta isso para não mostrar a nossa fraqueza. E se você averiguar comportamentos, e se você fazer uma análise, talvez, do seu coração, das pessoas que convivem com você, provavelmente você vai encontrar. E pode voltar e você vai ver pessoas profundamente espiritualizadas, mas doutrinadas apenas, que não passaram pela experiência do Evangelho, e você vai encontrar feridas profundas que não foram tratadas. E por fim, eu gostaria de falar o quarto estágio e último, para a gente já poder ir concluindo e fechando essa ideia. A propagação da ferida. A propagação da ferida diz assim: pessoas cujos dentes são espadas, cujas mandíbulas estão armadas de facas, para devorar os necessitados dessa terra e os pobres da humanidade. O que eu quero encerrar com você é que esse último estágio da ferida é quando eu chego no ciclo dela. Ela começa com a abertura, ela passa pela espiritualização, ela chega na compensação e ela volta a ferir. Como é que era mesmo o provérbio que eu tentei meditar hoje de manhã? Com ferro que se fere, será ferido. Acho que é isso mesmo, né? Com ferro que fere, será ferido. Conhece essa história? Mas, na verdade, ela pega um outro limite. Da maneira como eu fui ferido, eu começo a ferir os outros. Bom, eu, particularmente, acho uma coisa nojenta, reprovável, a pedofilia. Mas, se você conhecer uma pessoa pedófila, 99,9999 dos casos experimentaram algum tipo de abuso e violência infantil na sua vida. O que eles são? Eles são reprodutores da ferida. Gente que foi ferida e que continua ferindo. Eu já conheci homens que maltratam as mulheres
que traem mulheres por gosto, por vontade própria, que esfrega na cara delas que tem outra mulher e que não faz nenhum mínimo em relação a isso, porque quer de alguma maneira atingir o seu pai, porque o seu pai fazia isso com a sua mãe, agora é a vez dele de fazer com outras mulheres. Se a sua mãe passou por isso, agora é a minha vez de fazer com outras. Gente que propaga a ferida no mesmo tamanho, na mesma proporção. Gente que continua com a mandíbula aberta para devorar a terra. Gente que foi passado para trás em alguma circunstância na sua vida e que agora começa a passar outros para trás, porque a ferida que foi aberta, ele quer ferir da mesma maneira. É a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Se fez por mim, eu me sinto no direito de fazer o mesmo. Mas isso não é cristianismo, queridos. O cristianismo rompe com a lei do talião, dizendo: se alguém bateu na tua face, você não vai dar na direita dele, você vai dar a sua outra face. Não é toma lá e dá cá. No cristianismo é toma lá e dá de novo. Porque o cristianismo é a interrupção do ciclo da ferida. O cristianismo é um comprometimento com a mensagem da cruz, dizendo: acabou em mim, parou em mim. O meu pai bebia, traía, mas agora eu sou um homem honesto e direito. E os meus filhos e as pessoas que convivem comigo viverão com um cidadão que é um homem de Deus. É a mudança de comportamento, é a mudança da estrutura mental e é a mudança do futuro das gerações. Queridos, desde pequeno, eu convivo na minha família com o problema do alcoolismo. Os meus tios foram alcoólatras durante muito tempo. E eu lembro, quando pequeno, os meus tios me pegavam para passear, gostava da companhia deles, inclusive viajava de caminhão algumas vezes com eles. Aos 7 anos, 8 anos de idade, eu sentadinho na mesa de sinuca de um boteco, brincando com as bolinhas de bilhar, ou até mesmo ali perto do balcão do boteco. Eu lembro do meu tio com um copinho de cachaça e eu colocando o dedinho e molhando a boca. Colocando o dedinho e molhando a boca. Então a tendência da perpetuação do vício, a tendência da perpetuação da bebida, dentro do meu contexto familiar era gigante. E eu vejo como se a cruz não tivesse chegado em minha vida aos 16 anos. Quando Cristo entrou na minha vida, queridos, eu não havia tomado um porre, graças a Deus por isso. Mas o futuro poderia me reservar coisas terríveis se eu não tivesse conhecido o caminho da cruz. Eu não te julgo se você continua propagando a ferida na vida dos outros, se você continua tratando mal pessoas, se você continua passando gente para trás, se você continua na imoralidade. Eu não me preocupo se você continua fazendo isso se ainda não conheceu o Evangelho. Porque quem não conhece o Evangelho propaga a ferida. Quem não conhece o Evangelho ainda é adúltero. Quem não conhece o Evangelho ainda é promíscuo. Quem não conhece o Evangelho ainda é vantagista, ainda é orgulhoso, ainda é violento, ainda é. Mas a questão é interrupção desse ciclo. Porque se ele abre, ele se espiritualiza, ele se compensa e ele agora começa a se propagar na minha vida, eu preciso perguntar: será que as pessoas que estão perto de mim não estão sendo contaminadas pela minha dor? Será que as pessoas que convivem comigo não estão sendo contaminadas pelas minhas feridas? Você que sofreu com abandono familiar já está abandonando filhos. Você sofreu com abandono familiar, você sabe como é difícil. Você foi criado com a sua mãe sozinha. Você que me assiste pela internet, está pensando em sair do seu casamento por causa disso. Você assistiu como é difícil a convivência de uma mãe solteira com 3 filhos sozinho, você sendo o filho mais velho, tentando sustentar a casa, ainda cuidar dos irmãos com a sua mãe, e agora você quer deixar sua esposa com 2 filhos por causa disso. A propagação da ferida, a cruz precisa chegar na sua vida, meu irmão. E a mesma coisa você que me ouve, nós que estamos diante da palavra de Deus, se nós não passarmos pelo processo de interrupção desse ciclo de feridas, nós vamos continuar machucando pessoas e vamos acabar em nossa vida feridos, maltratados e humilhados, porque eu nunca vi alguém ferido chegar no final da sua vida com orgulho do que fez. Eu já visitei diversos leitos de morte, queridos, e pacientes terminais. Gente que passou a vida ferida e precisa chamar filho, esposa, ex-esposa, precisa chamar ex-esposa, ex-marido, chamar naquele lugar para falar: me perdoa. Não seja você um desses, não seja você uma dessas. Interrompa o ciclo da destruição que está na genética espiritual da sua vida e faça isso. E como fazer isso, pastor? Aí é o último elemento que não tem como eu deixar de falar com vocês, senão seria uma palestra simplesmente psicológica aqui. Como interromper o ciclo de destruição que você vem vivendo e que eu tenho experimentado? A melhor maneira de interromper é Jesus.
Olha esse texto de Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. A cura que para nós precisamos na nossa vida não está relacionada a um ambiente terapêutico, não está relacionada apenas aos alcoólatras anônimos, não está na busca da psiquiatria, embora sejam elementos úteis e favoráveis, mas a cura para a sua alma, para a minha alma, para a libertação dessas feridas é Jesus. A cruz interrompe uma vida que não agrada a Deus, uma vida na maldição, uma vida sem a bênção. A cruz muda a nossa cultura, muda a nossa mente, muda nosso comportamento, queridos. A cruz nos expõe, porque Jesus disse na sua palavra, que aquele que não quiser vir após mim, aquele que quiser vir após mim tem que tomar sua cruz, a gente tem que morrer. Tem que morrer por quê? Porque a gente precisa nascer de novo. Segundo Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, já foi embora, as feridas já foram tratadas, agora é tudo novo, tudo se fez novo, novidade de vida, novidade de comportamento. Aquele que traía não trai mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Queridos, esse é o privilégio do cristianismo. Ele não gera pessoas perfeitas, mas o cristianismo gera pessoas mudadas. Eu vou repetir porque eu gostei dessa frase. Cristianismo não gera pessoas perfeitas, mas o evangelho gera pessoas transformadas. E se você ou eu não vivemos o processo de transformação, se continuamos ainda no mesmo princípio do ciclo pernicioso da propagação da ferida, a cruz não passou na nossa vida. Você teve uma experiência com a igreja, teve uma experiência com a religião, teve uma experiência com o louvor, teve uma experiência com a doutrina, mas ainda não experimentou o evangelho, porque o evangelho é morrer para a velha vida, é tratar as velhas feridas e começar uma vida nova para a glória de Deus. Então eu espero no nome de Jesus, que essa noite você permita que Cristo, o modelo de vida que precisamos seguir, seja um modelo essencial nos seus comportamentos, nos seus hábitos, na sua prática, na sua vida, na sua mentalidade, na sua fé. Elimine os traumas, olhando para Cristo. Elimine os ressentimentos, olhando para Cristo. Porque ele sim tinha motivos para ser ressentido, ele sim tinha motivo para ser rebelde, ele sim tinha motivo para gritar por aí dizendo: olhem para mim. Mas ele foi para a cruz do Calvário para morrer, para dizer: há uma nova vida em mim. E eu espero que essa noite, em nome de Jesus, você dê um basta nesse ciclo. Não gere mais pessoas feridas. Você que vai entrar num relacionamento conjugal, trate seu coração. Por favor, não case com gente ferida, porque gente ferida fere. Você que está num relacionamento, se cure, porque gente ferida fere. Pais feridos ferem filhos, filhos feridos ferem pais. Gente ferida fere a igreja. Se cure, permita que Deus trate o seu coração e permita que Jesus seja a cruz que interrompe o processo de ferimento na nossa vida e na nossa alma. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Feche os seus olhos, eu quero fazer algumas perguntas para você, rapidamente. Você se sente ferida ou ferido por alguma circunstância ou ocasião da sua vida? Você sente que você tem vindo na igreja e de alguma maneira vivido uma vida dupla e mentido para você mesmo, dizendo que está tudo bem quando tudo vai mal dentro de você? Você tem procurado ajuda para superar isso? Ou tem escondido as 7 chaves no porão na sua alma, dizendo que um dia tudo isso vai passar? E não está passando. E não está passando. Você tem sentido uma experiência constante de tentar se mostrar e se provar para os outros? Através das suas redes sociais, através da sua aquisição, através das coisas que você tem tentado nas suas conversas ser melhor que os outros, se posicionar. É a compensação da ferida. E você tem magoado gente, tem gritado como era gritaria na sua casa, tem traído como era traição na sua casa, tem mentido como era mentira na sua casa, tem enganado como foi enganado no seu trabalho, tem fofocado como fofocaram da sua vida. Você tem retribuído, perpetuando os valores da ferida na sua vida? Para você existe salvação, como para mim também. E a salvação tem nome: Jesus. Ele levou sobre si todas as nossas feridas, porque Ele foi ferido por nós. E Ele
Só o Cordeiro de Deus que foi ferido por nós pode curar seu coração. Então abandone a escuridão, abandone o porão, deixe com que Ele traga luz à sua escuridão, onde você se esconde, e permita que Deus traga uma nova experiência de paternidade, de filiação, porque Deus é o Pai por excelência. Talvez os seus vínculos tenham te traído, te abandonado, te rejeitado e até te humilhado. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que sofreram bullying, de pessoas amadas e queridas, e que ainda sofrem nos dias de hoje. É taxada como burro, como a burra, como a lerdinha, como lentinho, como feio, como narizudo, como... Eu não sei como você tem sido tratado, mas você pode, essa noite, estancar o processo pedindo que Jesus entre, e aos pés da cruz você receba a adoção do Pai. Um amor que te traz para perto e não brinca com a sua integridade. Um amor que te traz para perto e não te oferece ironia. É um amor que te acolhe, como um pai, como um irmão, que te agarra. Vamos colocar em pé, queridos. Vamos cantar essa canção e depois eu quero orar com você no nome de Jesus. Da minha alma, me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com a tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, sim, me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Só o Senhor, clame isso ao Senhor. Peça que Ele venha sobre a sua vida e que o Espírito Santo sonde o seu coração e que Ele se derrame sobre os lugares escuros da sua alma, os lugares feridos do seu ser. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama o teu Espírito, o teu amor. Receba esse amor. Receba esse amor. Receba esse abraço do Pai Celestial. Ele cura, Ele diz basta, Ele diz chega.
porque Ele te chama, Ele envolve você. Declare isso, o seu amor. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão. Ele te procura, Ele te encontra, Ele te acha essa noite. Ele te encontra nesse lugar escuro, perdido, solitário, ansiosa. Ele te encontra com a presença dEle. Oh Senhor, vem sobre nós, Senhor. Cura as feridas do nosso ser. Nós queremos ser livres, livres, livres de qualquer coisa que tenha ficado, de qualquer rastro de dor, de qualquer rastro de miséria da vida pessoal. Nós queremos ser livres, ó Deus, da condenação do nosso passado, do ciclo de maldição da nossa história, da nossa família, das práticas que destroem, que contaminam, que minam a vida dos outros. Senhor Jesus, cura a nossa vida. Senhor Jesus, passa com a sua cruz, transforma o nosso ser, liberta-nos por completo, que possamos viver a novidade de vida, um novo ser, a nova história, um novo caminho que o Senhor conquistou por nós na cruz. Somos livres, somos livres, somos livres em Jesus, o nosso Senhor, aquele que nos chama de filhos, filhas. Que amor tão grande! Assim como nenhum Deus, violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Eu quero profetizar sobre a sua vida libertação agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que se sente escravizado por algum sentimento, você que não consegue se libertar de alguma sensação que vem ao seu coração e sobe a sua garganta, você que não consegue se libertar de pensamentos que lhe afetam e que tiram a sua paz, eu profetizo agora, onde tem pensamentos destrutivos, vem a mente de Cristo. Onde tem um coração agora ferido, vem a cura de Cristo. Onde existe agora uma vida perdida, vem a luz de Cristo. Cristo agora é o centro. Seja liberta, seja liberto, seja transformado, seja restaurada. Rompa o ciclo de feridas e comece uma nova história de bênção, de frutificação, de vida na pessoa de Jesus. Em nome de Jesus, você que está liberto, bate palma assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe você. Uma boa semana. Seja liberto, viva livre, experimente a presença de Cristo sobre a sua vida em nome de Jesus. Boa semana, queridos, a gente se vê amanhã na live às 20 horas e terça-feira às 20 horas presencial aqui. Vamos com Deus. E crianças, tá chegando a tia Jujuba, 2 minutinhos começa. Bem legal. Mas primeiro, antes que eu me esqueça, que escola que nós estamos hoje? Escola Luiz Deliberador, isso aí. Galerinha, quero começar hoje agradecendo ao seu Orlando, que fez essa doação maravilhosa desses livros que eu fiquei encantada e que tem uma galerinha lá em casa também que gostou muito. E hoje a nossa história está contada em um desses livros. Eu tive folheando esses livros e eu achei uma história que me chamou muita atenção. E eu quero compartilhar com vocês hoje. A nossa história se chama Palavras e Ações. E ela está no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Nem todos que dizem que fazem coisas boas realmente fazem coisas boas, não é mesmo, galerinha? Deus está de olho para ver o que nós estamos fazendo de verdade. E ele contou essa história. Prestem atenção. Certo homem tinha 2 filhos. Isso. Este aqui é o pai, o filho mais velho e o filho mais novo. Então, ele pediu para o filho mais velho ir ajudá-lo na sua plantação de uva, a colher uvas. O filho mais velho falou assim: ah, pai, eu não tô afim, eu não vou não. Mas depois ele se arrependeu,
pensou e acabou indo ajudar o seu pai. A mesma ordem o pai fez para o filho mais novo. Meu filho, vamos lá me ajudar a colher uvas, está na época da nossa colheita, vamos lá me ajudar. O filho mais velho, aliás, o filho mais novo, disse que ia, mas acabou, não indo. Quem fez a vontade do pai, hein, crianças? Quem fez? O filho mais velho ou o filho mais novo? Pensa aí comigo. Então, quem fez a vontade do pai foi o filho mais velho. Mesmo que ele falou que não ia, ele acabou indo, não é verdade? Pois bem, será que nós estamos iguais ao filho mais novo? Falamos e não cumprimos porque ele disse que ia e não foi. Falamos que vamos ajudar os nossos pais nas tarefas de casa e nada. Falamos que vamos fazer as tarefas e atividades da escola em dia e nada. Também falamos que não vamos mentir mais e mentimos. Quantas coisas temos falado e quantas coisas realmente nós temos cumprido? Jesus fica feliz quando nós nos empenhamos para ter uma vida correta. Essa história nos traz um alerta, na verdade, né? Um alerta. Temos que falar pouco e fazer mais. Temos falado muito e temos cumprido menos. Já pararam para pensar nisso? Que nós possamos pedir a Deus que nos dê mais força, mais sabedoria para falar e fazer, para falar e cumprir. Joia, galerinha? Estão pensando que essa é a última escola? Não. Eu sei que ainda na nossa cidade tem o Colégio Machado de Assis e tem o ginásio, mas lá só estudam adolescentes e adultos, não é? Lá a tia Jujuba não vai, porque eu estou aqui para mostrar para vocês a escola que vocês estudam, que os kids estudam. Mas tem uma última escola que eu garanto que vocês estão esquecendo. E eu quero que vocês fiquem ligadinhos para que no nosso próximo encontro vocês possam saber qual escola que é. Será que vocês conseguem adivinhar? Não se esqueça, você tem que falar menos e cumprir mais, ok? Um beijo!